Eu ainda lembro do som da respiração do médico quando ele olhou os exames. Era aquele tipo de silêncio que precede uma sentença, o momento em que até o tic-tac do relógio parece se calar para não ser o primeiro a dizer o que ninguém quer ouvir. Ele fechou a pasta devagar e disse sem rodeios que o problema no meu coração já não podia esperar. Ou o senhor faz a cirurgia ou corre um risco real nas próximas semanas. O valor era de 85 mil e eu não tinha nem metade disso guardado. Aposentadoria pequena, um carro velho e uma casa modesta no interior. Tudo que restava de uma vida inteira de trabalho. Saí do consultório sentindo um frio que não vinha do corpo, mas da consciência de depender de alguém. E esse alguém, eu sabia, seria o meu filho. Lucas sempre teve tudo do bom e do melhor. Eu e minha falecida esposa nos desdobramos a vida inteira para dar a ele oportunidades que nunca tivemos. Escola particular, intercâmbio, faculdade paga com o dinheiro da venda da minha caminhonete. Quando ele se casou com Isabela, uma moça ambiciosa e de gosto caro, eu ainda pensei que talvez aquela união o tornasse mais maduro. Mas com o tempo percebi o contrário. Ele parecia cada vez mais distante, vivendo em um mundo de aparências que eu não reconhecia. Ainda assim, quando saí do hospital com o orçamento da cirurgia na mão, o nome dele foi o primeiro que me veio à cabeça. Esperei até o domingo seguinte. Era o dia em que costumava ligar, só para ouvir a voz do meu filho e sentir que ainda fazia parte da vida dele. Falei com calma. Expliquei o diagnóstico, a urgência, o valor exato. Ele ouviu em silêncio, sem me interromper. E por um instante achei que fosse se comover. Então ele respirou fundo e disse: "Pai, eu queria poder ajudar, mas 85 mil reais é muito dinheiro. A gente está com muitos compromissos agora. Deixa eu ver o que posso fazer." A voz dele era educada, mas o distanciamento cortava como faca. Não havia medo de me perder, só o incômodo de quem recebe um pedido fora de hora. A ligação terminou com promessas vagas. "Eu te ligo amanhã, pai." Não ligou. Passei 3 dias olhando para o telefone na mesinha da sala, cada vez mais convicto de que aquele silêncio não era descuido. Era escolha. Na quarta-feira, tomei coragem e liguei de volta. Quem atendeu foi Isabela. A voz dela tinha um tom de surpresa seca, como se eu tivesse invadido o território dela. "Ah, seu fulano, o Lucas está numa reunião. A gente viu sua mensagem, mas agora tá complicado, sabe? Ele comentou que a cirurgia não é emergencial, né?" Aquela última frase foi a confirmação de tudo. Meu problema havia virado apenas um inconveniente de agenda para o filho que eu criei com tanto zelo. Nos dias seguintes, eu tentei manter a dignidade. Fiz contas, procurei o banco, vendi um relógio que meu pai me deixara. Mas a cada tentativa frustrada, uma lembrança diferente me vinha. O dia em que Lucas quebrou o braço e eu fiquei a noite inteira com ele no pronto-socorro. O tempo em que ele quis fazer aula de violão e eu trabalhei dobrado para comprar o instrumento. Tudo isso agora parecia pertencer a outra vida, como se o homem que eu chamava de filho fosse um estranho interpretando um papel. Uma semana depois, quando percebi que ele realmente não faria nada, peguei o ônibus e fui até a cidade onde morava. Cheguei sem avisar. O porteiro do condomínio me olhou de cima a baixo e perguntou se eu tinha autorização para entrar. Liguei do interfone. A voz de Lucas soou fria, quase automática. "Pai, o senhor devia ter me avisado. Hoje não é um bom dia." Pedi apenas 5 minutos e ele consentiu. Subi pelo elevador, cada andar parecendo uma contagem regressiva para algo que eu não sabia nomear. Quando ele abriu a porta, estava impecavelmente vestido, como sempre. Relógio caro, camisa engomada. Atrás dele, a casa brilhava de tanto luxo. Tudo cheirava a sucesso e distância. Expliquei que o médico havia marcado a cirurgia para a semana seguinte e que eu precisava saber se podia contar com ele. Ele passou a mão no cabelo, olhou o relógio e soltou um suspiro ensaiado.
Pai, eu sei que o senhor quer resolver isso logo, mas eu tô com um investimento grande para fechar. A festa da Bela tá chegando, tem fornecedores pagos, é muita responsabilidade. 85 mil reais é quase tudo que eu tenho livre agora. O senhor entende, né? Assim que eu tiver um respiro, a gente vê uma forma melhor. Eu fiquei em pé, segurando o papel amassado com o orçamento da cirurgia. Ele me falava sobre DJ internacional, buffet francês e fotógrafo de renome, como se estivesse tentando me convencer de que aquilo era prioridade. Eu apenas assenti. Não discuti, não chorei. Saí da casa dele em silêncio e o vento frio do estacionamento pareceu mais acolhedor do que qualquer palavra que ele pudesse ter dito. No caminho de volta, dentro do ônibus noturno, olhei pela janela e entendi que algo dentro de mim tinha morrido antes mesmo do coração parar de bater. O amor de pai ainda existia, mas a confiança, essa já estava sendo velada em silêncio. Pela primeira vez, senti que talvez a cirurgia não fosse o que eu mais precisava salvar. O que precisava ser salvo era o pouco de dignidade que restava. Naquela noite, deitado em casa, pensei em todas as formas de resolver sozinho. Mas algo em mim dizia que eu já tinha resolvido o essencial. Tinha visto meu filho como ele realmente era. E às vezes, ver a verdade dói mais do que qualquer bisturi. 3 dias depois daquela visita, a chuva ainda batia forte nas janelas da minha casa pequena e silenciosa. Eu passava o tempo sentado na poltrona onde costumava ler, tentando entender como alguém que recebeu tanto amor podia negar tão pouco. O corpo doía, mas era a alma que parecia inflamada. A cada batida de trovão, eu lembrava das palavras do meu filho. Agora não é o momento, pai. Parecia ecoar como sentença, como se eu tivesse pedido um luxo e não a chance de continuar vivo. Eu deixei de ligar, deixei de insistir e comecei a aceitar que, se fosse morrer, ao menos seria em paz, sem implorar mais nada a ninguém. No sábado, um vizinho trouxe seu celular para me mostrar algo, achando que seria uma distração. Olha aqui, seu Paulo, saiu na coluna social. Eu nem sabia que ainda existiam colunas sociais em jornais pequenos do interior, mas lá estava. Uma reportagem sobre a festa de aniversário de Isabela, a esposa do meu filho. O título era chamativo. Noite de luxo e glamour marca os 30 anos de Isabela Vasconcelos. Abaixo, uma foto deles, Lucas de terno preto, sorriso de quem nunca teve que escolher entre viver e pagar uma conta. Isabela, em um vestido de brilho prateado, segurando uma taça de champanhe. O texto descrevia o evento com entusiasmo. Orquestra ao vivo, buffet francês, fogos sincronizados e um custo estimado em mais de 1,2 milhão. Por alguns segundos, eu congelei olhando para aquela foto. A taça na mão dela refletia luz demais, como se o brilho do cristal fosse o símbolo exato do que se tornara o coração do meu filho. Bonito por fora, vazio por dentro. O jornal dizia que entre os convidados havia empresários, influenciadores, políticos locais e até um médico renomado especializado em cirurgias cardíacas. Quando li esse trecho, meu corpo inteiro enrijeceu. O nome era familiar. Era o mesmo médico que eu havia procurado antes, aquele que recusara meu atendimento por falta de pagamento. Agora, ele estava brindando ao lado de Lucas. Aquilo não era coincidência, era destino debochando da minha cara. A imagem ficou presa em mim. Tentei dormir naquela noite, mas toda vez que fechava os olhos, via o sorriso do meu filho iluminado por fogos de artifício enquanto eu lutava para respirar de dor e arrependimento. Não chorei. As lágrimas pareciam ter se recusado a sair, como se até elas tivessem vergonha de mim. No domingo, fui até o espelho e vi um homem que já não reconhecia. O rosto abatido, os olhos fundos, a barba por fazer. Mas por trás daquela aparência cansada, havia algo novo nascendo. Uma raiva fria, calma, que não grita nem quebra nada, apenas observa e memoriza. Peguei o jornal de novo e olhei para a data.
Era o mesmo dia em que eu tinha recebido a ligação do hospital dizendo que minha vaga seria cancelada se eu não depositasse o valor até o meio-dia. Enquanto eu decidia entre vender o carro e parcelar a esperança, eles estouravam garrafas de champanhe de R$ 8.000. E foi ali, diante daquele pedaço de papel impresso, que uma decisão silenciosa se formou dentro de mim. Eu não pediria mais nada a ninguém. Nem dinheiro, nem compaixão, nem perdão. Nos dias seguintes comecei a me despedir da casa onde vivi com minha esposa. Cada objeto parecia ter voz: o abajur dela, o relógio que parou no dia do velório, a cadeira que ela costumava arrumar antes de dormir. Vendi o carro, as ferramentas, alguns móveis e guardei o dinheiro em uma pasta vermelha que ficava embaixo da cama. A quantia não chegava nem perto do necessário, mas eu não desistiria. Fiz ligações discretas, procurei contatos antigos, até encontrar um nome esquecido do passado. Renato, um amigo dos tempos de fábrica. Renato havia se aposentado anos antes e trabalhava agora como corretor de seguros de saúde. Quando me atendeu, sua voz trouxe de volta algo que eu achava perdido: respeito. Expliquei a situação, o diagnóstico, o valor. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois disse: Paulo, não morre antes de me deixar tentar. Na manhã seguinte, ele apareceu na minha porta com um café e um olhar que não prometia milagre, mas garantia esforço. Em menos de uma semana, consegui uma clínica particular, disposta a parcelar o valor restante. Faltavam ainda R$ 20.000, mas ele prometeu cobrir o início com a própria aposentadoria. Quando voltei ao hospital, o médico olhou surpreso. Conseguiu o dinheiro? Perguntou. Eu apenas assenti. Sem ajuda de ninguém, completei. Eu ri, um riso seco, quase amargo. Digamos que o coração encontrou aliados melhores. Ele não entendeu e eu não expliquei. Fiz a cirurgia uma semana depois. Foram horas entre anestesia e silêncio, entre vida e o nada. Acordei com tubos, dor e um vazio que já não era de tristeza, mas de libertação. Durante a recuperação, a enfermeira perguntou se eu queria avisar algum familiar. Não, respondi. Quem precisava saber escolheu não ouvir. A partir dali, algo em mim renasceu. Não a fé nas pessoas, mas a fé em mim mesmo. Eu ainda estava fraco, mas dentro do peito o batimento tinha outro ritmo. Não mais o de um coração cansado, e sim o de alguém que finalmente entendeu que o amor, quando não é correspondido, precisa morrer para que a dignidade viva. Um mês depois, quando já conseguia andar sem dor, voltei à minha casa e olhei pela última vez as paredes que testemunharam uma vida inteira. Peguei a pasta vermelha, as roupas essenciais e fechei a porta sem olhar para trás. Não deixei bilhete. Não deixei aviso. Apenas o silêncio. Esse sim, o mais caro de todos os presentes que um pai pode devolver a um filho que o esqueceu. Enquanto o ônibus partia rumo a uma nova cidade, vi pelo vidro o reflexo de mim mesmo. Mais magro, mais velho, mas estranhamente em paz. O jornal com a foto da festa estava dobrado dentro da mala, e eu sabia que um dia voltaria a olhar para ela. Não com dor, mas como se fosse o retrato do dia em que eu morri para eles e renasci para mim. E foi assim que comecei a desaparecer, sem raiva, sem vingança, apenas com a certeza de que o tempo haveria de me mostrar o que o dinheiro jamais compraria: o valor de um coração que aprendeu a bater sozinho. A primeira coisa que aprendi depois da cirurgia foi que o silêncio cura melhor do que qualquer remédio. O corpo ainda latejava, os pontos ainda doíam quando eu respirava fundo, mas havia uma paz dentro de mim que eu nunca tinha sentido antes. Uma paz que vinha da ausência de expectativas. Pela primeira vez em muito tempo, eu não esperava nenhuma ligação, nenhuma visita, nenhuma desculpa. Era como se o vazio tivesse finalmente virado meu companheiro fiel. E, curiosamente, aquele vazio não pesava mais.
Passei alguns dias na casa de um conhecido de Renato, um homem simples que tinha uma pequena pousada nas montanhas de Minas. O quarto era pequeno, as paredes descascadas, mas havia silêncio. Silêncio de verdade, daqueles que deixam a mente falar e o coração reorganizar as memórias. Às vezes eu acordava de madrugada e pensava em como teria sido se meu filho tivesse me ajudado. Será que eu teria me sentido grato? Talvez. Mas, acima de tudo, percebi que a gratidão sem amor é apenas dívida. E eu não devia mais nada a ninguém. Renato vinha me visitar de tempos em tempos, trazendo frutas e notícias do mundo lá fora. Eu agradecia, mas falava pouco. Ele entendia o que meu silêncio dizia, que eu não queria que ninguém soubesse que eu ainda estava vivo. Não por rancor, mas porque algo em mim precisava recomeçar do zero, longe de tudo que me lembrava da vida anterior. A morte que eu temi não veio pelo bisturi, mas pela decepção, e de certa forma foi a melhor coisa que me aconteceu. Com o tempo, comecei a andar pelas redondezas. A cada passo, o coração novo batia com força, como se me lembrasse de que ainda havia tempo, de que eu podia começar de novo, mesmo aos 68 anos. Foi numa dessas caminhadas que encontrei uma placa escrita à mão. Procura-se zelador, com experiência em elétrica e pequenos reparos. Sorri. Antes da aposentadoria, eu tinha sido técnico de manutenção em uma fábrica. O dono era um senhor viúvo que cuidava de um sítio pequeno com chalés para turistas. Mostrei meus documentos, contei o básico. Omiti os detalhes da cirurgia, da família, do nome completo. E em 2 semanas estava empregado novamente. Os dias ali tinham um ritmo diferente. Acordava cedo, cuidava do jardim, consertava cercas, trocava lâmpadas e às vezes sentava na varanda com uma xícara de café para ver o sol nascer por trás das montanhas. Cada amanhecer parecia um lembrete de que eu havia sobrevivido. Não por sorte, mas por escolha. A solidão que antes parecia castigo, agora era abrigo. Aos poucos comprei roupas novas, deixei o cabelo crescer um pouco e comecei a usar um nome diferente. Apenas Seu Augusto. Era o nome do meu pai. E de alguma forma me parecia justo homenagear quem nunca me deixou na mão. Ninguém ali sabia de onde eu vinha. E eu gostava assim. Às vezes, ouvia os hóspedes comentando sobre notícias de empresários e festas luxuosas na cidade grande. Quando o nome do meu filho aparecia em alguma reportagem, eu fingia não ouvir. Ele seguia crescendo, ostentando, colecionando aparições públicas com a esposa e os amigos. Casal exemplo de sucesso, diziam. Eu só sorria para mim mesmo, porque agora eu sabia que sucesso é algo que não se mede em cifras, mas na tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro sem precisar mentir para ninguém. O tempo passou rápido. O corpo foi se fortalecendo e o dinheiro que eu ganhava como zelador dava para viver com dignidade. Guardei parte do salário mês a mês numa conta simples, sem cartão, sem rastros. Renato ainda era o único que sabia que eu estava vivo. Um dia ele me disse: Paulo, teu filho ainda acha que você morreu. Eles fizeram até uma missa. Eu apenas respondi: então que ele reze para o pai que ele perdeu, porque o homem que ele deixou para trás não existe mais. Com o passar dos anos, percebi que meu desaparecimento havia me libertado de um fardo que eu carregava desde sempre, o de ser necessário para os outros, mas invisível para mim mesmo. Agora, eu existia só por mim. E, ironicamente, foi nesse isolamento que comecei a prosperar. O dono do sítio, já idoso, gostava do meu jeito calado e eficiente. Certa vez, me chamou para uma conversa e disse: Seu Augusto, não tenho herdeiros. Quero que o senhor administre tudo quando eu me for. Eu fiquei sem palavras, mas ele insistiu. O senhor cuida desse lugar como se fosse seu, então que seja. Quando ele morreu, 1 ano depois, deixou tudo registrado em cartório. Metade do sítio passou para mim. E com o tempo, aquele pequeno pedaço de terra começou a render. Abri um novo chalé,
Reformei a casa principal e atraí turistas da capital. O silêncio, antes doloroso, tinha virado fonte de sustento. Eu vivia bem. Simples, mas bem. Nunca mais procurei saber de Lucas. Às vezes, em dias de chuva, eu me perguntava se ele lembrava de mim, se o peso da escolha dele já o havia alcançado. Mas logo afastava esses pensamentos. Porque a verdade é que eu não desejava vingança. Eu só desejava nunca mais depender do amor de alguém que não soubesse o valor de uma vida. Até que um dia, 6 anos depois, algo mudou. Estava sentado na varanda, lendo um livro, quando um dos hóspedes veio me chamar. Seu Augusto, tem um homem aqui procurando o dono do sítio. Diz que veio de São Paulo, parece abatido, meio desesperado. Fui até o portão e vi de longe a figura que eu nunca mais pensei que veria. O terno amarrotado, o olhar vazio, o corpo curvado de quem perdeu tudo. Era Lucas, meu filho. Mas ele não sabia que o homem de barba grisalha e olhar sereno que o observava do outro lado da cerca era o mesmo pai que ele havia deixado morrer em silêncio. E eu, parado ali, percebi que o destino havia dado sua primeira volta completa. A vida já o tinha castigado. E eu ainda nem tinha dito uma palavra. Quando o vi parado no portão por um instante, o tempo pareceu travar. Era o mesmo homem que um dia me chamou de pai com ternura e depois me olhou com indiferença, mas agora estava despido de qualquer arrogância. As roupas caras estavam amarrotadas, os sapatos cheios de poeira e o rosto, aquele rosto que um dia foi sinônimo de orgulho, parecia ter envelhecido 20 anos em 6. Ele perguntou pelo dono do sítio, sem me reconhecer. A voz dele era mais baixa, arranhada, sem o brilho ensaiado que usava para impressionar os outros. Preciso falar com o senhor, o dono daqui. É uma questão de negócio. Eu não disse quem era, apenas pedi que esperasse no alpendre. Preparei café, lavei as mãos para conter o tremor e sentei diante dele com a calma de quem já enterrou todas as pressas. Seu Augusto, não é? Ele perguntou, ainda sem perceber quem estava à sua frente. Assenti. Trabalho com intermediação de empresas. Fui informado de que o senhor é o novo responsável pelo sítio Monte Verde. Ele usava palavras medidas, tentando parecer seguro, mas o nervosismo traía cada gesto. Os dedos tamborilavam na xícara, os olhos fugiam dos meus. Eu o deixei falar. Ele explicou que estava em busca de investidores, que tinha um projeto em andamento e precisava de uma parceria urgente para não perder tudo. Era uma empresa grande de eventos e marketing, disse, mas houve problemas. Não precisei perguntar quais. Aquele problemas tinha o mesmo peso que eu senti quando um médico me olhou e disse complicações. Era uma palavra que escondia um abismo. Continuei ouvindo. Ele contou que o casamento havia acabado, que a esposa o traíra com um dos sócios, que ele perdera a casa, o carro, a reputação. Estou tentando recomeçar, disse, mas sem capital ninguém aposta. Foi então que tirou da pasta um calhamaço de papéis. Esse é o contrato de proposta. Se o senhor aceitar investir, terá retorno garantido em 1 ano. Preciso só de alguém que acredite. Eu observei cada detalhe. O logo no papel timbrado, a assinatura tremida, o olhar suplicante. Ainda não sabia se era castigo ou ironia o destino tê-lo colocado diante de mim daquele jeito, mas percebi algo maior. Ele não precisava mais de um investidor. Precisava de alguém que o obrigasse a enxergar quem ele se tornara. Posso ler com calma? Perguntei. Ele assentiu, agradecido, sem suspeitar de nada. Peguei os documentos e prometi avaliar. Antes de sair, ele apertou minha mão com força. Eu agradeço, senhor. De verdade, estou sem opções. Quando ele foi embora, fiquei muito tempo sentado no alpendre, olhando o horizonte. O vento soprava pelas árvores e eu sentia uma mistura estranha de pena e serenidade. O filho que um dia se recusou a pagar pela minha vida agora vinha pedir dinheiro para salvar a dele.
A ironia era perfeita, mas o sentimento que me dominava não era alegria, era responsabilidade. Eu sabia que o que viria a seguir não seria apenas sobre dinheiro. Seria uma lição, talvez a última que eu teria a chance de dar. Na manhã seguinte, fui até a cidade para conversar com um advogado que cuidava dos meus negócios. Levei o contrato e pedi uma análise discreta. Ele leu, olhou para mim e disse: "Esse rapaz está falido, seu Augusto. E se o senhor investir, perde tudo." Eu apenas sorri. É exatamente o que eu precisava saber. Então pedi que preparasse outro contrato, um falso acordo de sociedade com cláusulas que, na prática, me dariam controle total sobre a empresa caso ela fosse à falência. E incluí um detalhe: um período de 6 meses de estágio não remunerado, sob minha supervisão direta. O advogado estranhou. "O senhor vai empregar esse homem?" "Vou", respondi. "Mas ele não saberá que é emprego, vai pensar que é salvação." 2 dias depois, Lucas voltou. Quando o vi se aproximar pela estrada, percebi que o destino havia me devolvido o filho, não como parente, mas como espelho. Entreguei o novo contrato, explicando que era apenas um adendo para proteger ambas as partes. Ele leu por alto, desesperado, e assinou. As mãos tremiam tanto que a caneta escorregou 2 vezes. "Obrigado, senhor. Não vai se arrepender." Eu o olhei firme e respondi: "Eu nunca me arrependo de dar oportunidades a quem realmente precisa delas. Mas espero que o senhor valorize a chance." Ele sorriu aliviado, sem saber que estava assinando algo muito maior do que um contrato. Estava selando o início de sua própria reconstrução, pedra por pedra, da maneira mais dolorosa possível. Nos dias seguintes, organizei sua estadia em um dos chalés simples. Dei-lhe tarefas leves no começo, alegando que era para ele entender o funcionamento da empresa. Ele, acostumado a mandar, agora recebia ordens de um velho calado, que ele acreditava ser apenas um empresário de interior. Não reclamava, talvez por vergonha, talvez por medo de perder o que achava ser sua última tábua de salvação. Às vezes, durante o jantar, eu o observava tentando esconder o cansaço. Tinha o olhar de quem acordava todos os dias com o peso de algo não dito. Em certos momentos, a luz do lampião o atingia de um jeito que eu reconhecia aquele menino que eu levei pela mão até a escola. Mas logo o brilho sumia, substituído pela sombra de um homem que desperdiçou tudo por vaidade. Eu me perguntava se ele já suspeitava. Mas não. A confiança com que me tratava era quase comovente. Chamava-me de senhor com respeito, dizia que eu lembrava o pai dele, um homem simples, trabalhador, que morreu cedo demais. A cada palavra dessas, o silêncio entre nós ganhava mais peso, e dentro de mim crescia algo novo. Não o desejo de puni-lo, mas a necessidade de fazê-lo olhar no espelho sem máscara. Eu sabia que o destino já o havia castigado o bastante, a traição, a falência, a humilhação pública. Mas o que eu planejava não era vingança, era ensino, porque às vezes a vida mostra o erro, mas só o remorso ensina o valor do perdão. Naquela noite, antes de dormir, abri a gaveta e tirei a pasta vermelha onde guardava meus documentos. Dentro dela, ainda estava o orçamento da cirurgia, amarelado pelo tempo, mas intacto. Coloquei-o ao lado do contrato recém-assinado e percebi que, de alguma forma, tudo se fechava em círculo. O mesmo valor que ele se recusou a pagar para me manter vivo agora estava nas minhas mãos, multiplicado por 100. E o mais irônico era que ele só existia ali porque eu sobrevivi. Apaguei a luz e deitei. Lá fora, o som dos grilos misturava-se ao farfalhar do vento. E eu adormeci com um pensamento simples. Às vezes, o verdadeiro acerto de contas não acontece no tribunal nem no cemitério. Acontece quando o tempo nos devolve o poder de escolher entre ferir ou ensinar. E dessa vez, eu escolheria ensinar.
Os dias que se seguiram à assinatura do contrato foram calmos na superfície, mas densos como tempestade represada. Lucas acreditava que havia encontrado em mim um investidor benevolente, alguém disposto a apostar em seu recomeço. Trabalhava de sol a sol, organizando planilhas, enviando e-mails, tentando provar que ainda era o mesmo homem de antes. Mas a verdade é que ele já não era. A autoconfiança ensaiada deu lugar a uma ansiedade constante, e as palavras que antes transbordavam agora pareciam medidas, como se ele temesse ser mal interpretado. Eu observava tudo em silêncio, do mesmo jeito que um professor observa o aluno que ainda não sabe que está sendo avaliado. Durante os primeiros meses, ele manteve as aparências. Vestia-se bem, mantinha o cabelo cortado e fazia questão de cumprimentar todos os funcionários com um sorriso educado. Mas bastava um dia mais difícil para a fachada ruir. Às vezes, eu o via na varanda do chalé, à noite, com o olhar perdido, o celular nas mãos procurando algum número que não tivesse mais coragem de discar. Certa vez, ouvi seu pranto abafado, daqueles que o orgulho tenta esconder. Foi quando percebi que a vida já estava fazendo por mim o que eu nunca teria coragem de fazer, quebrando aos poucos a casca de vaidade que o tornava cego. Com o tempo, ele começou a se abrir. Falava do fracasso da empresa, da esposa que fugiu com o sócio, dos amigos que desapareceram quando o dinheiro acabou. O senhor não imagina o que é ver todo mundo que dizia te admirar te virar as costas de um dia para o outro, disse uma vez, sem saber o quanto eu entendia. Eu apenas respondi, imagino sim, mais do que o senhor pensa. Ele sorriu de canto, achando que eu falava de negócios. Enquanto isso, eu organizava discretamente o futuro. O sítio prosperava, e a pequena rede de hospedagem virou uma empresa sólida, com parceiros e investidores. O advogado com quem eu havia redigido o contrato sugeriu abrir uma sede na cidade para centralizar as operações. Concordei. E meses depois, lá estávamos, em um escritório modesto, mas elegante, no centro de Belo Horizonte. Eu passava mais tempo na cidade agora, supervisionando os negócios. Lucas, por sua vez, trabalhava sob minha orientação direta, ainda sem saber quem eu era de verdade. Foi ali, naquele escritório, que o destino decidiu dar o golpe de mestre. Numa tarde de sexta-feira, estávamos reunidos com outros 2 gerentes, quando uma funcionária entrou apressada. Seu Augusto, o senhor pode atender aqui na recepção? Chegou um representante de São Paulo. Eu me levantei, ajeitei o paletó e fui. Mas ao chegar, levei alguns segundos para compreender o que via. Era um homem de terno escuro, barba rala, segurando uma pasta de couro, e o nome no crachá me fez congelar. Lucas Vasconcelos. Era o meu filho, agora com o próprio nome estampado num crachá de visitante, vindo pedir uma reunião com o senhor Augusto. Comigo, sem sequer imaginar que estava prestes a sentar frente a frente com o pai que acreditava morto. Ele não me reconheceu. O tempo havia feito o que as lágrimas não puderam. O cabelo grisalho, o rosto envelhecido e o nome novo me tornavam apenas mais um homem entre tantos. Cumprimentei-o como se fosse um estranho e o convidei para a sala de reuniões. Ele falava com pressa, sem olhar muito nos olhos, tentando demonstrar profissionalismo, mas havia desespero em cada gesto. Trouxe uma proposta para reerguer uma nova empresa, um projeto de eventos corporativos e precisava de investidores imediatos. O senhor parece um homem de visão, disse, tentando convencer. Prometo retorno rápido. Já passei por muita coisa, mas aprendi. Só preciso de uma nova chance. Sentei diante dele, o observei com calma e perguntei: e quanto o senhor precisa dessa vez? Algo em torno de 500 mil, respondeu, a voz falhando no fim da frase. Fingi fazer anotações enquanto o estudava. Ele falava sobre superação, sobre recomeço, mas em nenhum momento mencionou arrependimento. Era como se tudo tivesse sido um acidente, não uma consequência.
Quando terminou, ficou me olhando em silêncio, esperando uma resposta. Interessante, eu disse por fim. Mas me diga, o senhor tem sócios? Não. Eu mesmo gerencio tudo. Aprendi a não confiar demais. Entendo. Fiz uma pausa longa. O senhor já perdeu algo que o fez questionar quem realmente é? Ele pareceu surpreso. Sim, respondeu engolindo seco. Perdi tudo o que eu era. Então talvez ainda não tenha perdido o suficiente. A frase pareceu atingi-lo de modo estranho, como se tivesse ecoado de um lugar conhecido. Ficou me olhando, os olhos estreitados, tentando lembrar de onde já ouvira aquele tom, mas não disse nada. Encerramos a conversa e prometi dar uma resposta em 2 dias. Ele se levantou, agradeceu com um aperto de mão e foi embora. Quando a porta se fechou, fiquei parado, olhando para a cadeira onde ele estivera sentado. Era curioso pensar que o mesmo homem que um dia me negara ajuda, agora voltava de cabeça baixa, implorando sem saber a quem. Naquela noite reli o contrato original, aquele que o transformava em meu funcionário disfarçado de parceiro. As cláusulas eram claras. Após 6 meses, qualquer tentativa de rescisão significaria perda completa dos direitos sobre os lucros. Ele ainda estava preso e não sabia. Mas o tempo de apenas observar havia acabado. No dia seguinte, pedi ao advogado que organizasse uma nova reunião para segunda-feira. Chame o Sr. Vasconcelos novamente, instruí. Mas dessa vez quero que ele saiba exatamente quem está na mesa. Passei o fim de semana quase sem dormir. Não por ansiedade, mas por algo mais difícil de explicar. Um misto de justiça e luto. Parte de mim ainda era pai. Outra parte já era apenas homem. E entre essas 2 metades, eu precisava encontrar o ponto exato onde a lição começaria. Quando a segunda-feira chegou, o escritório estava silencioso. As cortinas abertas deixavam entrar a luz clara da manhã, e o som distante dos carros parecia marcar o ritmo da respiração. Sentei à mesa, ajeitei os documentos e esperei. Às 10 em ponto, a porta se abriu. Ele entrou, com o mesmo olhar cansado e uma esperança tímida. Cumprimentou-me, sentou-se, e antes que dissesse qualquer coisa, tirei do envelope uma fotografia antiga. Eu e ele, na porta de casa, há mais de 10 anos, no aniversário dele. Coloquei sobre a mesa, sem uma palavra. Ele olhou. Primeiro com curiosidade, depois com incredulidade, e então o rosto dele se desfez. Pai... Demorou alguns segundos para ele conseguir pronunciar. E naquele momento, o silêncio que tomou conta da sala era o mesmo que eu ouvi no consultório anos atrás. O tipo de silêncio que muda tudo. Por alguns segundos, nenhum de nós respirou. A foto continuava sobre a mesa e o tempo parecia se distorcer ao redor dela. Eu vi o menino de 10 anos que costumava me chamar de herói. E ele viu o homem que acreditava ter enterrado há 6. O silêncio era tão espesso que se podia ouvir o ponteiro do relógio na parede. Quando finalmente conseguiu falar, a voz dele saiu trêmula, quase infantil. Pai, meu Deus, o senhor está vivo? Eu não respondi de imediato. Apenas fechei a pasta, ajeitei a cadeira e o encarei nos olhos, os mesmos olhos que um dia buscaram em mim proteção e que agora me pediam absolvição. Vivo, sim, respondi com calma. O que talvez tenha morrido foi o homem que você conhecia. Ele se levantou de repente, derrubando a cadeira, tentando se aproximar, mas eu fiz um gesto curto com a mão. Sente-se, Lucas. Ele obedeceu como um aluno repreendido. As lágrimas vieram sem aviso. Eu juro que não tenho culpa, pai. A vida virou do avesso, tudo desmoronou. Eu não sou aquele homem, eu juro. Não? Perguntei. Então me diga, quem era aquele homem que olhou para o próprio pai doente e achou que 85 mil reais valiam mais que uma vida? Quem era o filho que escolheu comprar champanhe em vez de comprar tempo? Ele tentou responder, mas a garganta falhou. As mãos suavam, o corpo tremia, o rosto estava vermelho de vergonha. Eu não sabia que era tão grave, balbuciou.
A Isabela dizia que o senhor estava exagerando, que o senhor queria atenção, e eu acreditei nela. Fui um idiota, pai. Eu não pensei. Eu só não pensei. Eu o ouvi, mas dentro de mim não havia raiva. Havia uma estranha serenidade, como a de um juiz que já conhece o veredito antes mesmo de começar o julgamento. Você sempre pensou, Lucas, sempre, mas só em você. Ele chorou, e por um breve instante eu quase estendi a mão. Quase. Mas a lembrança da minha solidão no hospital voltou com força, e ela me impediu. Eu sei que o senhor me odeia, ele disse entre soluços, mas eu perdi tudo, pai. Tudo. A Isabela me traiu, levou meu dinheiro, meu nome, meu orgulho. Estou devendo até o que não tenho. Eu só queria recomeçar. Quando eu vim pra cá, nem imaginei que o senhor era o dono disso tudo. É irônico, não é? O senhor de todos os homens ser o único que pode me ajudar. Aquela frase ficou ecoando na sala. O único que pode me ajudar. Era quase poético. Anos atrás, eu havia dito algo semelhante, e ele me respondeu com um "Não posso agora, pai". Agora as palavras voltavam, trocando de boca, com o mesmo peso e o mesmo desespero. Você acha que a vida foi cruel com você? Perguntei. Ela só devolveu o que você deu. Quando me negou, negou a si mesmo. E quando gastou dinheiro para exibir o que chamava de sucesso, comprou apenas um ingresso para sua própria ruína. Ele abaixou a cabeça. O silêncio se arrastou. Eu sei, murmurou. Eu mereço. Não, corrigi. Você ainda não merece nada. Não enquanto não entender o que fez. Ele me olhou confuso. O que o senhor quer de mim, pai? Quer que eu implore, que eu peça perdão, que eu me ajoelhe? Não quero nada disso, respondi, frio. Quero que trabalhe. Ele piscou sem entender. Trabalhar? Sim, trabalhar. E não é no seu escritório, nem em frente a uma planilha. Vai trabalhar aqui, comigo, como já está fazendo há meses, aliás. Ele me olhou chocado. Como assim? O senhor sabia? Claro que sabia. Eu te contratei, Lucas. Lembra daquele contrato que você assinou com pressa sem ler as cláusulas? A cor sumiu do rosto dele. O senhor era o investidor? Sou mais do que isso. Sou o homem que você tentou enterrar e que agora te observa cavar o próprio buraco. A vida foi generosa comigo. Me deu tempo. E eu vou usar esse tempo para te ensinar o valor daquilo que você jogou fora. Ele se levantou, transtornado. O senhor quer me humilhar? Não, respondi. Quero que aprenda. O mesmo homem que você achou fraco te deu emprego, teto e uma segunda chance. E não cobrou um centavo por isso. Mas cada dia que você passar aqui vai custar o que você tem de mais caro, o orgulho. Ele passou as mãos no rosto, tentando conter o choro. Pai, eu sei que errei, mas o senhor também precisa entender. Eu era outro. Eu achava que o dinheiro resolvia tudo. Eu tinha medo da pobreza, medo de decepcionar os outros. Isabela me pressionava, me fazia sentir pequeno. Quando o senhor pediu ajuda, eu me senti incapaz. Preferi fingir que não podia. Pois bem, disse eu, agora vai aprender a ser capaz. Comece limpando o chão que você sujou. Ele riu com ironia, entre lágrimas. O senhor quer me transformar num faxineiro? Quero te transformar em homem, respondi. Ele baixou a cabeça. A arrogância, o brilho, o falso domínio, tudo se desfez ali. Por um momento, eu vi de novo o garoto que segurava minha mão para atravessar a rua. A diferença é que agora eu não a ofereceria de novo. Ele teria que atravessar sozinho. Quando saiu da sala, eu fiquei olhando a cadeira vazia, sentindo um peso que não era culpa, mas cansaço. Ensinar dói mais do que punir. Mas havia algo que eu precisava completar, e eu sabia que o tempo trataria do resto. Nos dias seguintes, Lucas começou a trabalhar nas tarefas mais simples do sítio e da empresa. Ajudava nos estoques, carregava caixas, varria corredores. No início, olhavam para ele com curiosidade.
o ex-empresário servindo café. Mas eu proibi qualquer um de zombar. Deixem o tempo ensinar, eu disse, e o tempo ensinava. Aos poucos a postura dele mudou. O homem que chegava de terno agora vinha de jeans e camisa simples. Cumprimentava todos com humildade. Às vezes, até sorria. Mas havia algo ainda não resolvido. A dívida que nunca foi paga. Não o dinheiro, aquele já não importava. Mas o peso do passado. Eu sabia que chegaria a hora de confrontá-lo com a lembrança da minha morte, da cirurgia, do preço da vida que ele achou cara demais. E quando esse momento chegasse, não haveria gritos nem rancor. Haveria apenas uma lição. Porque ensinar alguém que te feriu é o tipo mais silencioso de vingança e também o mais poderoso. Os dias seguintes foram longos, densos, feitos de silêncios e poeira. O sol nascia sobre os telhados do sítio e o primeiro som que se ouvia era o arrastar de vassoura de Lucas limpando o pátio. Às vezes, o vento trazia o cheiro do café fresco da cozinha, mas ele nunca o tomava antes que todos os funcionários tivessem se servido. O homem que um dia não teve coragem de me pagar uma cirurgia, agora acordava antes do sol para tirar folhas secas do chão. Era uma imagem dura, mas necessária. O contrato que ele havia assinado meses antes agora estava ativo de verdade. Cada cláusula que ele ignorou tinha um propósito. A principal dizia que durante 6 meses o sócio deveria cumprir um período de adaptação, aprendendo todas as funções básicas da empresa. Na prática, era um estágio obrigatório, sem salário, apenas com moradia e alimentação. Ele aceitou sem contestar, talvez por medo de perder a única oportunidade que acreditava ter. Na primeira semana, mandei que ele arrumasse o depósito. Ele passou 3 dias inteiros coberto de pó e graxa, catalogando ferramentas, pregando prateleiras, separando materiais. No 4º dia, trouxe-me um relatório impecável, planilhas, etiquetas, tudo organizado. Eu li com atenção e disse apenas: "Bom trabalho. Agora, recomece. Desta vez, sem o computador, à mão." Ele me olhou sem entender. "Mas, pai, não me chame assim aqui dentro." Cortei. "Aqui você é funcionário, e funcionário aprende disciplina antes de aprender conforto." Ele abaixou a cabeça e voltou ao trabalho. A cada nova tarefa, a cada ordem seca, eu via nele a mistura de vergonha e gratidão. Era como se finalmente tivesse entendido que o dinheiro que um dia o fazia grande agora não servia para nada. Começou a ajudar os outros funcionários a aprender coisas simples, como trocar o óleo de um motor, como atender um hóspede com paciência, como ouvir sem interromper. Nenhum de nós tocava no passado. A relação se tornara quase profissional, mas sob a superfície havia algo pulsando, a consciência dele despertando. Certa tarde, ao final de um dia exaustivo, ele veio até mim com as mãos sujas de graxa. "Senhor Augusto", disse hesitante, "posso perguntar uma coisa?" Eu assenti. "Por que o senhor está fazendo isso? Por que me deu uma chance depois de tudo? Eu não mereço." "Porque o merecimento vem depois do esforço, não antes", respondi. "E porque o tempo me ensinou que o perdão, quando vem fácil, não muda ninguém." Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois apenas balançou a cabeça, enxugando o suor com o antebraço. "Eu vou fazer valer, senhor, mesmo que leve a vida inteira." As semanas se arrastaram. Às vezes eu o observava à distância, sem que ele percebesse. O rosto dele estava mais magro, mas havia paz no jeito como andava. Já não carregava a pressa dos que vivem de aparência. Começou a conversar com os empregados, a rir de piadas simples, a agradecer por pequenas coisas. Era como se o homem que me negou tivesse se perdido no meio do caminho e, pouco a pouco, um novo estivesse sendo moldado. No 3º mês, convoquei-o para uma reunião. O escritório estava vazio, a luz da tarde entrando pelas janelas abertas. "Sente-se, Lucas", disse. "Está indo bem,
mas ainda não entende o valor real de uma dívida. Ele me olhou confuso. Dívida? Abri uma pasta e tirei de dentro um papel amarelado, o orçamento antigo da minha cirurgia, com o valor de 85 mil reais circulado em vermelho. Coloquei-o sobre a mesa. Reconhece isso? Ele empalideceu. Pai, eu... Não precisa falar. Só quero que olhe para esse número e entenda que ele ainda está aberto. Não financeiramente, mas moralmente. E que, a partir de hoje, cada hora que você trabalhar aqui será paga para quitar isso. Não com dinheiro, mas com arrependimento verdadeiro. As lágrimas vieram, mas desta vez ele não tentou se justificar. Eu entendo, murmurou. Então comece amanhã. Finalizei. Tem um ônibus chegando com hóspedes de uma ONG. Você vai recebê-los, arrumar os quartos, servir as refeições e garantir que se sintam em casa. São idosos, doentes, alguns precisando de cuidado. Lide com cada um como se fosse eu. Ele ficou mudo, apenas assentiu. No dia seguinte, quando os visitantes chegaram, eu o vi correr de um lado para o outro, ajudando, servindo, sorrindo. Quando um dos velhos tropeçou, ele o segurou com cuidado. Quando uma senhora chorou de saudade da família, ele se sentou ao lado dela e ouviu, pacientemente. Eu observava de longe e, pela primeira vez, percebi um brilho diferente nos olhos dele. O reflexo de quem, enfim, entende o que é ser esquecido. À noite, quando todos já dormiam, bati na porta do chalé dele. Ele abriu cansado, com as mãos ainda molhadas de louça. Como foi o dia? Perguntei. Ele respirou fundo. Foi duro, mas foi bom. Eu nunca tinha escutado tanta dor de gente simples. Eles me agradeceram por coisas pequenas. Eu não sei explicar. É como se o coração tivesse lembrado de bater direito. Então continue assim, disse. Ainda tem muito chão pela frente. Fechei a porta e fui dormir, sentindo um alívio discreto. A lição começava a surtir efeito. Não era mais sobre vingança, era sobre transformação. No final do 6º mês convoquei outra reunião. Desta vez, a mesa estava cheia de papéis e no centro um envelope pardo. Ele entrou, ansioso. O senhor vai me dispensar? Perguntou. Depende de você, respondi. Abra. Dentro do envelope havia uma cópia do contrato original, agora com uma nova cláusula anexada, um adendo. Ele leu devagar, tentando entender. Está dizendo que eu sou sócio minoritário? Perguntou surpreso. Exato, confirmei. A empresa cresceu, e eu preciso de alguém que cuide dela quando eu for embora. Mas quero deixar claro, isso não é herança, é confiança. E confiança precisa ser cuidada com suor. Ele se levantou chorando e tentou me abraçar. Pai, eu não sei o que dizer. Não diga nada, interrompi. Ainda não acabou. Entreguei outro envelope, menor, com um recorte de jornal dentro. Era a manchete antiga da festa de Isabela. A foto dos dois sorrindo entre fogos de artifício. Guarde, disse. Vai precisar lembrar de onde veio para nunca mais voltar para lá. Ele segurou o papel com as mãos trêmulas e apenas assentiu. Eu sabia que naquele momento o peso do passado havia finalmente encontrado espaço dentro dele. Mas a lição ainda não estava completa, porque a vida cobra juros e o último pagamento ainda estava por vir. Naquele inverno, o frio parecia mais intenso do que nos anos anteriores. O ar da serra descia pesado e as manhãs se tornaram neblina e silêncio. Foi nesse cenário que a verdadeira prova de Lucas começou. Não mais a física, mas a moral. Ele já trabalhava com dedicação, cumpria cada tarefa com humildade e não reclamava de nada. Mas eu sabia que o arrependimento só é real quando é colocado sob o olhar dos outros. Até aquele momento, o castigo dele era secreto, invisível. A vergonha maior ainda estava por vir. A empresa havia crescido e a prefeitura local me convidara para participar de um evento anual sobre empreendedorismo e responsabilidade social.
Eu aceitei e, discretamente, indiquei o nome de Lucas como o responsável pela apresentação principal. Ele estranhou quando o comuniquei. Mas, senhor, eu não tenho o dom da palavra, não sou mais o homem de antes. Eu apenas respondi: exato. Por isso é você quem deve falar. Na semana do evento, preparei os documentos e orientei os funcionários para deixarem tudo pronto. O salão municipal estava lotado. Empresários, jornalistas, políticos. Entre eles, rostos conhecidos, inclusive alguns que já haviam aparecido ao lado de Lucas nos tempos de luxo. Ele não sabia, mas o destino havia preparado uma plateia perfeita. Eu o vi tremendo nos bastidores, segurando as anotações com as mãos suadas. Se for para humilhar, o senhor não precisa disso, disse nervoso. Ninguém precisa saber o que eu fiz. Eu apenas olhei para ele e respondi: então mostre quem você é agora, não quem foi. Quando chamaram seu nome, Lucas Vasconcelos, gerente de operações da Monte Verde, um murmúrio percorreu o salão. Alguns o reconheceram, outros riram com deboche. Ele subiu ao palco, hesitante, enquanto eu permaneci sentado na primeira fila, observando. A luz forte o deixou exposto, vulnerável. Por um instante ele pareceu querer fugir, mas respirou fundo e começou a falar. As primeiras palavras saíram trêmulas. Ele apresentou o projeto, os resultados, os números da empresa. Mas de repente, parou. Olhou para o público e disse com a voz embargada: 6 anos atrás, eu teria usado esse momento para me exibir. Hoje, uso para confessar. O salão se calou. Eu destruí tudo o que amava porque confundi amor com conveniência, sucesso com valor. Tive nas mãos a chance de salvar a vida do meu pai e escolhi o dinheiro. Hoje, trabalho todos os dias para pagar uma dívida que o dinheiro nunca vai quitar. Um sussurro percorreu o auditório. Eu o observava, firme, sem expressão. Esse homem, continuou ele apontando para mim, me ensinou que o silêncio é a pior forma de castigo, porque é nele que a gente ouve a própria consciência gritar. E o Senhor, se me permite, foi o único que me fez entender que recomeçar não é ter uma nova chance, é merecê-la. Quando terminou, o público permaneceu em silêncio por alguns segundos, o tipo de silêncio que não é reprovação, mas espanto. Depois, veio o aplauso. Não de entusiasmo, mas de respeito. Eu levantei devagar, olhei para ele, e pela primeira vez em muitos anos, nossos olhares se encontraram sem culpa. Havia lágrimas nos olhos dele, mas havia dignidade também. E naquele instante, percebi que talvez a lição estivesse, finalmente, surtindo efeito. Mas a vida sempre reserva um último teste, e o dele veio rápido demais. Na saída do evento, entre repórteres e convidados, uma mulher se aproximou. Era Isabela. Os anos tinham levado a beleza de antes, mas não o veneno. Então é assim que você vive agora, Lucas? Pedindo piedade de velho? A voz dela era cortante, carregada de sarcasmo. Nem parece o homem que um dia me prometeu o mundo. O público virou o rosto curioso. Ele empalideceu. Isabela, por favor, não aqui. Por quê? Ela zombou. Quer que eles saibam quem você é de verdade? O homem que perdeu tudo porque assinou papéis sem ler, o idiota que deixou a empresa ir pro chão. Antes que ele respondesse, eu me levantei. Caminhei até ela e disse com calma: moça, a vergonha que você tenta infligir a ele já não cabe mais. Você só pode ferir quem ainda se importa. Ela me olhou com desprezo. E o senhor quem é? Sou o pai do homem que você tentou destruir, respondi. E ao contrário de você, aprendi que caráter não se compra, se constrói, mesmo depois de ruir. O silêncio caiu novamente. Isabela recuou, atônita, e saiu do local com o rabo entre as pernas. Lucas ficou imóvel, os olhos marejados. O público voltou a aplaudir, agora mais forte. Ele virou para mim e murmurou: pai, eu não sei o que dizer. Não diga nada, respondi virando as costas.
palavras sempre foram a sua ruína. Prove com atos. Nos dias que se seguiram, algo mudou. Lucas já não evitava o espelho. Passava as manhãs cumprimentando os funcionários, ajudando em tudo, e pela primeira vez vi nele a serenidade que só o sofrimento verdadeiro traz. Aquele evento, aquela exposição pública, havia sido o batismo dele, o tipo de humilhação que limpa, que arranca as últimas máscaras. Uma noite, enquanto eu revisava documentos, ele bateu à porta do meu escritório. Trazia nas mãos o recorte antigo do jornal da festa, agora dobrado e gasto. Guardei como o senhor mandou, disse, mas percebi que não preciso mais disso para lembrar. Eu já sinto aqui dentro. Tocou o peito. O arrependimento mora aqui, e se o senhor permitir, quero começar a devolver o que tirei, não o dinheiro, mas o tempo. Olhei para ele e respondi sem levantar a cabeça dos papéis. Tempo não se devolve, filho, mas se constrói. E talvez o nosso ainda não tenha acabado. Ele respirou fundo, emocionado. Saía da sala devagar, quando completei. Mas lembre-se, a vida já te castigou. O que vem agora depende só de você. Quando a porta se fechou, senti algo que há anos eu não sentia. Alívio. Não por ter vencido, mas por ter sobrevivido até o momento em que o próprio destino decidiu que eu não precisava mais ensinar pela dor. A humilhação dele não foi um espetáculo, foi o espelho que o obrigou a se ver pela primeira vez. E foi ali que eu soube que a lição final estava se aproximando. Porque perdoar não é esquecer, é escolher quando a dívida deixa de pesar. A reunião foi marcada para uma tarde de quinta-feira, sob um céu pesado e azul acinzentado. O vento soprava pelas frestas das janelas do escritório, fazendo as cortinas se moverem como se a própria casa respirasse. Eu havia passado a manhã inteira relendo anotações, revisando contratos, organizando papéis que guardavam mais do que números. Guardavam a história de uma dívida moral que não se pagava com cifras. No centro da mesa, deixei apenas 2 pastas. Uma com o contrato que Lucas assinara no início de tudo e outra menor, com um único documento dentro. Eu sabia que, quando ele entrasse, nada mais seria igual. Quando a porta se abriu, ele apareceu diferente. O rosto ainda marcado, mas o olhar firme. Vestia uma camisa simples, sem o terno que costumava usar para se esconder atrás de importância. "O senhor pediu para me ver?" perguntou. Eu o convidei a sentar-se. "Sente-se, Lucas. Hoje é o último dia." Ele me olhou confuso. "Último dia?" "Sim, o último da dívida." Por um instante ele pareceu aliviado, quase sorriu, mas o tom da minha voz não deixava espaço para celebrações. "Antes de encerrarmos, preciso que veja algo." Abri a pasta menor e tirei de dentro um envelope branco. Dentro havia apenas uma folha de papel. O orçamento antigo da minha cirurgia, aquele que eu guardara durante anos, com o valor de R$ 85.000, sublinhado em vermelho. Coloquei-o diante dele e por um momento o silêncio tomou a sala. "Reconhece?" perguntei. Ele assentiu sem coragem de falar. "Esse foi o preço da minha vida. O preço que você achou alto demais para pagar." As palavras caíram entre nós como pedras. Ele abriu a boca, tentou falar, mas eu ergui a mão. "Não me interrompa. Passei 6 anos imaginando o que diria se um dia te encontrasse. Mas percebi que não há discurso que traduza o que significa ser deixado para morrer por alguém que você criou. Então, em vez de te julgar, eu te deixei viver a própria sentença. Te deixei sentir o frio da perda, a fome da ausência, a dor da queda. Porque a vida já te castigou. Eu só me certifiquei de que o castigo fizesse sentido." Ele começou a chorar. Não o choro histérico de quem se defende, mas o de quem, finalmente, entende. As lágrimas escorriam lentas, silenciosas, pesadas. "Eu sei", disse entre soluços. "Eu sei o que fiz, e daria tudo para voltar naquele dia. Eu era outro homem, covarde. Eu troquei o senhor por um palco, por aplausos,
Por nada. Então me diga, interrompi. Agora que perdeu tudo, que trabalhou, que viu o quanto vale o suor dos outros, me diga, quanto vale uma vida? Ele levantou os olhos, o rosto molhado. Mais do que qualquer dinheiro, vale tudo. Vale cada segundo que a gente ainda tem para se redimir. Eu assenti devagar. Pois é, e foi por isso que eu não te matei dentro de mim. Eu queria ver se havia algo para salvar. E há. Ele abaixou a cabeça envergonhado. Pai, eu nunca vou poder te pagar. Não precisa pagar. Precisa continuar vivo e honesto. E quando puder, fazer por alguém o que não fez por mim. Peguei a segunda pasta e deslizei na direção dele. Aqui está o que te pertence. Ele a abriu devagar e viu os documentos da empresa, transferidos para o nome dele. O espanto foi imediato. Eu não entendo. O senhor está me entregando tudo? Tudo não. Estou te devolvendo a confiança que você jogou fora. Mas há uma condição. Você nunca vai poder vender, doar ou usar o nome da empresa para benefício próprio. Isso é o testamento do que você aprendeu. Se quebrar essa regra, volta a perder tudo. É simples. Ele ficou mudo, apenas balançando a cabeça. Eu não mereço, pai. Eu sei, respondi. Mas merecer é consequência, não ponto de partida. E talvez o que você fez comigo tenha sido o que me salvou também. Porque depois de te perder, aprendi a viver por mim. Eu te perdoei há muito tempo. Só esperei você chegar ao ponto de poder ouvir isso. Ele chorava abertamente agora. O Senhor me perdoou mesmo depois de tudo. Perdoar não é esquecer. É parar de carregar. E eu já carreguei peso demais. A chuva começou a cair lá fora, fina, constante, como se o céu também estivesse esvaziando. Ele ficou sentado por um tempo em silêncio, olhando os papéis diante de si. Depois levantou devagar e veio até mim. "Posso te abraçar?" perguntou. Dessa vez eu não neguei. Levantei-me, e quando nossos corpos se encontraram, senti que o passado todo pesava entre nós. O abandono, a doença, o silêncio, os anos perdidos. Mas, curiosamente, aquele peso já não doía. Era o tipo de dor que cura. "Pai", sussurrou ele, "obrigado por não me deixar morrer quando eu deixei o Senhor." Eu respirei fundo e respondi baixo. "Você morreu sim, só que ressuscitou diferente." Nos dias seguintes ele continuou vindo trabalhar, mas com outro espírito. Já não era empregado nem devedor, era alguém em reconstrução. Às vezes eu o pegava olhando para mim com aquele olhar misto de culpa e gratidão, como se ainda não acreditasse no que tinha acontecido. Eu também não sabia muito bem o que sentir. Era estranho perdoar quem te matou por dentro. Mas o perdão é um tipo de morte também. A morte da raiva. No fim daquela semana, pedi que me acompanhasse a uma reunião no banco. Chegando lá, entreguei a ele um envelope lacrado. Dentro, havia um cheque de 85 mil e o valor exato da cirurgia. "Considere isso a última lição", disse. "Dinheiro nenhum paga o que se perde por descuido, mas toda lição precisa de símbolo. Esse é o seu." Ele segurou o cheque, chorando. "Eu não posso aceitar." "Pode. E deve. Porque agora ele vale o que sempre deveria ter valido: arrependimento." Quando saímos, a chuva havia cessado. O céu começava a abrir e uma faixa de sol atravessava as nuvens. Caminhamos lado a lado até o carro, sem dizer nada. A vida tinha se fechado em círculo. O mesmo valor que um dia foi negado agora retornava como um lembrete. Antes de nos despedirmos, ele me olhou e disse: "Pai, o senhor não imagina o que isso significa para mim." Eu sorri de leve. "Imagino sim. Porque um dia eu também precisei ser salvo. E você não veio. Mas agora veio, mesmo que tenha demorado." Ele me abraçou de novo. "Eu te amo, pai." Eu não respondi. Apenas dei 2 tapinhas no ombro dele e disse: "Vai trabalhar. A vida não espera ninguém." Enquanto ele se afastava, percebi que havia algo diferente no meu peito. Não dor, não rancor, apenas leveza.
Era como se, ao perdoá-lo, eu tivesse me libertado da última parte da doença que ainda morava em mim. Mas eu sabia que ainda restava um passo final, algo simbólico, simples, mas essencial. E ele aconteceria em breve. O ato de devolver ao tempo tudo o que ele me tomou. Porque a lição estava dada. Mas o encerramento, o verdadeiro encerramento, ainda estava por vir. A última vez que vi Lucas naquela rotina foi numa manhã de domingo. O sol se erguia por entre as árvores e deixava um brilho amarelado sobre a terra úmida. Ele chegou cedo, vestindo a mesma camisa azul desbotada que usava desde o primeiro mês no sítio. Trazia nas mãos uma pequena caixa de madeira. "É para você, pai", disse tímido. Eu olhei sem entender. "Abra." Dentro havia uma foto nossa, daquela mesma viagem de quando ele era criança. Os dois sentados na beira de um rio, ele sorrindo sem dentes, eu segurando uma vara de pescar. No verso, uma frase escrita à caneta: "Para o homem que me ensinou que o silêncio também fala." Não consegui dizer nada. Apenas fechei a caixa e dei um leve aceno. Ele entendeu o gesto. Já não precisávamos de palavras. O tempo, com sua paciência cruel, havia completado o que eu não consegui: transformar o filho em homem. Depois disso, ele começou a viajar com frequência, visitando projetos da empresa em outras cidades, sempre me informando, sempre presente, mas sem invadir. Havia aprendido a distância certa entre respeito e culpa. Alguns meses depois, numa tarde silenciosa, sentei na varanda da casa principal. O vento soprava leve e o cheiro de terra molhada me lembrou o hospital. Aquele ar frio, metálico, o som distante dos passos nos corredores. Lembrei da primeira noite após a cirurgia, quando o corpo ainda doía e o coração batia devagar, como se medindo se valia a pena continuar. Se naquela época alguém me dissesse que eu viveria tudo aquilo, o abandono, a solidão, o renascimento, a volta do filho, eu teria rido. Mas a vida é feita de ironias que só o tempo entende. Peguei um papel e comecei a escrever uma carta. Não para ele, mas para mim mesmo. Dizia: "Paulo, você sobreviveu. E sobreviver às vezes é a forma mais bonita de vingança." Dobrei a folha. Coloquei dentro da mesma pasta vermelha, onde um dia guardei o orçamento da cirurgia, e a deixei sobre a mesa. Ali, percebi que não havia mais nada a cobrar. A dívida estava encerrada. O dinheiro foi devolvido. O perdão oferecido. A lição cumprida. O que restava agora era o silêncio. Mas não o silêncio da dor, e sim o da paz. Nessa mesma semana fui ao cartório da cidade e fiz algo que vinha planejando há meses. Assinei a transferência da minha parte da empresa para o nome de Lucas, com uma cláusula final. O documento dizia que, a partir do momento em que eu partisse, 50% dos lucros anuais seriam doados para hospitais públicos de cardiologia. A vida me salvara, e eu devia retribuir à vida, não ao homem. Quando o escrivão me perguntou se eu queria manter segredo, apenas respondi: "O silêncio é a melhor herança." Naquele dia voltei a caminhar pela propriedade como se fosse a primeira vez. O ar parecia mais leve, os sons mais nítidos. As árvores que antes pareciam monumentos de solidão, agora eram testemunhas de um recomeço. Sentei-me à beira do lago e vi o reflexo do céu na água. Era o mesmo lugar onde 6 anos antes eu havia decidido desaparecer. Mas agora não havia fuga, apenas permanência. Eu já não precisava me esconder de ninguém. O telefone tocou. Era Lucas. "Pai, posso te visitar?" perguntou. "Tem algo que eu preciso te contar." A voz dele soava tranquila, madura. "Claro, filho", respondi, "mas venha sem pressa. Já aprendemos que tudo que é apressado acaba custando caro." Ele riu do outro lado, e aquele som, leve e sincero, me fez perceber o quanto o tempo havia mudado as nossas vozes. Desliguei e fiquei ali, observando as águas se moverem com o vento. Pensei em Isabela, na festa, no jornal, na cirurgia,
nas noites frias do motel, nos papéis assinados, nas lágrimas contidas, e percebi que cada detalhe, até o mais doloroso, tinha sido necessário para me trazer até aquele momento de sossego absoluto. Lucas chegou no fim da tarde. O sol se punha atrás das colinas, pintando o céu de laranja e violeta. Ele desceu do carro, caminhou até mim e se sentou ao meu lado sem dizer nada. Ficamos em silêncio por longos minutos, apenas ouvindo o barulho da água. Então ele tirou algo do bolso e colocou sobre o banco, um envelope fechado. É o cheque, pai. Os 85 mil. Nunca depositei. Guardei para devolver do jeito certo. Olhei para o envelope e depois para ele. E qual é o jeito certo, Lucas? Deixar o Senhor decidir o destino. A vida me ensinou que o dinheiro que não salva vira peso. Eu não quero mais carregar peso. Peguei o envelope. Olhei por dentro e vi o papel intacto, o número exato, o mesmo valor que um dia me foi negado. Em silêncio, rasguei o cheque ao meio e deixei que o vento levasse os pedaços. Ele arregalou os olhos. Pai, não se paga o que o tempo já cobrou, respondi. E a lição mais cara que um homem pode aprender é que o perdão não depende de quem o pede, mas de quem o concede. Ele baixou a cabeça, emocionado. Eu vou passar o resto da vida tentando ser digno disso. Então você já aprendeu, disse. A noite caiu devagar. As cigarras começaram a cantar, e o ar cheirava a capim molhado. Levantei-me e coloquei a mão sobre o ombro dele. Sabe, filho, eu achei que a minha história tinha terminado no dia em que você disse que não podia me ajudar. Mas ela só começou ali. Porque às vezes a gente precisa morrer nos olhos dos outros para finalmente nascer nos nossos. Ele me olhou com lágrimas nos olhos. E o senhor é feliz agora? Sorri, olhando o horizonte. Sou. Não porque te perdoei, mas porque aprendi que a paz vem quando a gente para de esperar justiça e começa a viver. Ficamos ali até a lua surgir por trás das árvores. Quando ele foi embora, vi o carro sumir pela estrada de terra e senti que, enfim, o passado havia partido com ele. Entrei em casa, fechei as janelas e apaguei as luzes. Sobre a mesa, apenas a foto na caixa de madeira e o som distante do vento. Deitei na cama e deixei o corpo relaxar. O coração batia firme, compassado, livre de dívidas. Antes de adormecer, pensei que talvez, no fim das contas, a vida não tivesse sido cruel. Ela apenas me ensinou a lição mais simples de todas, que o perdão, quando é verdadeiro, não precisa de aplausos, nem de testemunhas, apenas de silêncio. E naquele silêncio, eu finalmente dormi em paz.